que estamos online. Como vocês sabem, às 9 horas da manhã de segunda-feira, normalmente eu faço a leitura do artigo do panelaspernambuco.com, que eu publico toda segunda-feira, né? Então hoje é basicamente uma leitura, uma reflexão também sobre o artigo, né? Eu creio que todo mundo que lê o artigo sabe ler, mas aí sempre cabem observações que não são de maneira nenhuma colocadas no texto para evitar a extensão do mesmo, né? Então, Valdério Souza, bom dia. Bom dia, Helson Saraiva. Marcelo Miranda está por aí também. Daqui a pouco o pessoal chega. Falta 1 minuto para as 9. Esse artigo, ele na verdade tem dois textos, né? Se você parar para pensar, a imagem publicada no artigo é um texto. E o texto, obviamente, é um texto. Então, você pode fazer 2 leituras dentro do mesmo artigo. Você pode fazer a leitura visual da imagem, que é um ciclo que se repete, em que uma pessoa sempre comete o mesmo erro, sempre cai, sempre tem a dificuldade de subir as escadas, e no topo da escada, nessa imagem, bom dia, Adjailma Barbosa, Adjailma Débora, perdão, Margarete Oliveira, bom dia também. Então, nessa imagem nós vemos um homem que sobe uma escada e no topo não encontra nada, mas ele cai de novo por não observar que há um degrau ali maior do que os outros, né? Uma queda livre. E ele cai, levanta, bota a mão na cabeça, aparentemente sentindo dor, e sobe de novo o degrau e cai e se machuca e se levanta e sobe de novo a escada e fica eternamente nesse ciclo miserável de autodestruição. Então, é possível fazer aí 2 leituras nesse mesmo artigo. Uma leitura visual da imagem e uma leitura textual do texto que eu escrevi. Então, já temos aí, já são 9 horas, eu vou iniciar porque eu preciso voltar aos trabalhos aqui. O texto do artigo é Por que Panelas precisa mudar? Claro que nós temos uma infinidade de motivos para Panelas mudar, porém, vamos a alguns deles, né? A zona de conforto deixa, aqui eu inicio o texto, a zona de conforto deixa muita gente dormente, mas conforto para quem, se não tem água? A zona de conforto deixa o povo silente, mas como ter silêncio se a falta de emprego grita na nossa cidade? A zona de conforto deixa alguns acomodados, mas como se acomodar se a dengue nos persegue? O saneamento nos falta e os nossos filhos terão que escolher entre a humilhação, o desemprego e a partida. Existem muitos motivos para uma cidade como a nossa, que há mais de 20 anos não anda para frente, anda em círculos, e aí vocês observam a imagem, né, que é um círculo, é um ciclo, né, em uma pessoa que anda em círculos. Poderia ser o fato de ter sido um povoado promissor quando Cupira não tinha nenhuma casa. E hoje não ter nem metade do desenvolvimento que Cupira tem. Mas existem outros tantos motivos que discorrerei aqui. Pessoal, é bom lembrar que a história de Panelas nos mostra, Panelas, como diz o professor Alberdan, se todos os caminhos levaram a Roma, né, na Europa, todos os caminhos trazem a Panelas aqui no Agreste. Panelas era uma região de nome, de peso, né? Tinha grande potencial de crescimento, grandes personalidades e tudo mais. Porém, e Cupira não era nada. Quando eu digo não era nada, não é no sentido de que Cupira não tinha expressão. Cupira simplesmente não existia. Panelas tinha aí um povoado de 200 pessoas morando por aqui, que era grande para a época. Mas Cupira não tinha nada, era só mato, talvez um sítio e olhe lá. E hoje Cupira é o quê? Uma cidade central de desenvolvimento e tem um futuro aí promissor pela frente no ramo de confecções, 4º maior polo daqui. Então,
Você vê que só até aí já dá para a gente fazer uma comparação em que Panelas tem uma desvantagem terrível, né? E um dos motivos para essa desvantagem é que Cupira verdadeiramente começou o seu grande desenvolvimento de 25 anos para cá, junto com o país inteiro, que teve o Plano Real e tudo mais em 94. Então a maioria das cidades do Agreste, quer dizer, a maioria das cidades do Brasil, começaram o seu desenvolvimento a partir da Constituição de 88, que garantia alguns direitos ali, depois teve uma pequena reforma, em 94 tivemos o Plano Real, para 95, que a partir daí deslanchou, né? As cidades começaram a crescer, o real começou a ter valor, depois da transição do EIV, enfim. A partir dali, e justamente depois do pico de crescimento, do pico de início de crescimento, foi que nós elegemos o ex-prefeito de Panelas em 96. E a partir dali foi o mesmo que mandou até hoje. Então vamos lá. Segundo parágrafo aqui. Desde que a estupidez se tornou uma ciência e alguns em Panelas se doutoraram, nós tivemos dificuldade com a comunicação. É impossível explicar para quem grita caga-pau, bicudo, tome outra lapada, ai papai, a diferença entre política e política partidária. Eleição foi feita para escolher o melhor cidadão para governar, que obviamente colocar seu nome para o cargo, né? E os melhores cidadãos para fiscalizar, mesmo sentido. Ou seja, ao mesmo tempo que se opta por alguém no executivo com voto de confiança, se desconfia colocando alguém para fiscalizá-lo. Colocar alguém para ser vereador que não tem competência para apontar falhas, indicar ações, requerer providências, comunicar fatos ou corrigir defeitos, é o mesmo que contratar um vigia que dorme durante o turno, ou que faz vista grossa. Um vereador não precisa ser um chato oposicionista esperando uma falha para cair em cima do executivo, mas alguém que pelo menos tente fazer com que o mesmo não cometa excessos, não erre e se cometer o excesso, que responda por isso. Tudo, menos um bajulador. Um prefeito deve ser alguém que se importe com o povo, alguém que saiba gerir finanças públicas, que tenha capacidade de gestão de pessoas e que tenha a consciência de que se governa para a população e não para si próprio. Esse, que é funcionário número 1 da prefeitura, deve ter a noção de que não se governa com gritos, arbitrariedades e nem com perseguições. Deve gostar mais de pessoas do que de prédios e, sobretudo, entender que educação é que constrói uma nação forte, que isso somente se consegue com a valorização dos profissionais que estão à frente do processo educacional dos cidadãos. Quem não valoriza professor não valoriza alunos, não respeita os pais e vilipendia a família. Alguém que desrespeita o professor não merece sequer atenção, pois sem uma base educacional forte é impossível ter um bom médico, um bom arquiteto, um bom advogado, um bom psicólogo e até mesmo um bom político. Panelas precisa mudar porque ela pode mais. Não precisamos morar em uma cidade que sequer tem um aparelho de raio-x, que passe 20 anos sem fazer concurso público, que tenha uma lei municipal instituindo uma guarda que não existe, justamente por não querer fazer concurso público. Não precisamos viver em uma cidade que falta água praticamente o ano inteiro, mesmo com chuvas e barragem cheia. Inclusive, recentemente eu recebi notícias de fato, né, de pessoas que dizem que não estão tendo regularmente água nas suas casas. Teve uma rua aqui, perto do Dom Moura, que passou aí 20 dias agora mesmo, período chuvoso, sem água. Para vocês verem como é que é a coisa. Nem que paguem um absurdo de taxa de energia elétrica, nem que a regra da perseguição política, nem que a regra seja perseguição política em vez de liberdade. Panelas pode muito mais. Pode mais do que o cerceamento de direito da manifestação do pensamento. Mais do que uma prefeita que diz não se importar em ser chamada de laranja, banana, salada mista. Panelas precisa mudar, mas o cidadão precisa mudar antes. Querer mudança antes de tudo para fazer a mudança acontecer.
depois de 20 anos de desgoverno, Panelas tornou-se pequena. Tão pequena que não foi capaz de suportar o crescimento de seus próprios filhos. Panelas é uma cidade pequena, ou melhor, apequenada pela mediocridade de um indivíduo que se acha no direito de ofender a população, comparando pessoas que não têm a mesma percepção ordinária que ele com os animais, hienas, ou chamando professores de incautos. Panelas quer mudança, coragem, determinação, e o município precisa de você, caro leitor, que leu até o final e sabe que Panelas precisa de você para mudar. Bem, minha gente, esse foi o artigo de hoje, de segunda, que reverberará durante a semana inteira até segunda que vem, quando eu publicarei outro artigo. Como eu falei, são duas possíveis leituras aqui, uma leitura visual da imagem e uma leitura do texto, e que os dois basicamente se comunicam. Na imagem, como eu falei no começo, vocês veem uma pessoa que sobe escadas, cai, se machuca, levanta, sobe escada, cai, se machuca, levanta, em um círculo eterno de autodestruição. E no texto eu cito apenas alguns exemplos de atrasos que nossa cidade insiste em manter de modo circular, ou seja, de manter de modo recorrente, e aponto fatos aqui que eu acredito que não seja novidade para ninguém. Acho que ninguém vai discutir ou vai dizer que existe alguma coisa aqui que ninguém saiba, alguma grande novidade. Todo mundo sabe que Panelas passa por perseguição, todo mundo sabe que Panelas falta água para a classe mais pobre praticamente o ano inteiro, todo mundo sabe que o mercado de trabalho em Panelas é basicamente inexistente, né? Todo mundo sabe que o desgoverno municipal governa para si ou para os seus e não para o povo como um todo, para 26 mil habitantes, mas para uma pequena oligarquia, uma pequena cúpula proselitistas sergianistas que ocupam os cargos majoritários na prefeitura, os cargos inclusive que têm um salário mais elevado, né? Como até janeiro deste ano, vocês viram aí o ex-prefeito trabalhando como secretário, o filho do ex-prefeito trabalhando como secretário, os parentes da prefeita tiveram que ser postos para fora depois de uma denúncia no Ministério Público. Então, alguns trabalham até hoje ainda, desobedecendo a determinação do Ministério Público. Enfim, existem várias situações aqui no município que qualquer um sabe, inclusive os que estão hoje defendendo o desgoverno, que qualquer um sabe que de fato acontece, né? Então, esse foi o texto de hoje. Creio eu que todo mundo sabe que Panelas precisa de mudança. Eu expliquei aqui no começo, né? Cupira nem existia quando Panelas, era um povoado. E hoje Panelas tem aí uma grande chance de entrar no ramo dos fabricos como pioneiro aqui na pequena região, né? na micro-região, porque Cupira é o quarto maior, enquanto Panelas não está nem na conta, não entra na conta, né? Isso, obviamente, ocorreu porque o povo de Cupira, a população de Cupira soube votar, ela soube fazer valer o seu direito de alternância de poder, né? Que você troca de governante quando ele não presta. Panelas teve sua liberdade, seus direitos cerceados, inclusive o principal direito, que é o direito do trabalho, né? Direito de trabalhar, direito de ter, de que viver, de não precisar ou bajular ou se humilhar para conseguir nada com ninguém. Então Panelas teve aí o desgoverno panelense sergianista teve a sua parcela de culpa, sim, porque agrilhoou as pessoas de Panelas às suas ideias nefastas. Para quê? Para construir paulatinamente um processo criminoso
de manutenção de poder, eternização no poder, né? Para vocês terem ideia, se nas eleições deste ano o ex-prefeito e sua turma conseguissem, né, coisa que eu acho muito difícil, obter êxito, seriam 30 anos no poder. Lembre-se que começou em 96. A eleição foi em 96, estão lembrados? Então serão 30 anos no poder. 3 décadas, minha gente. Quem tem 24 anos, quem tem... É isso mesmo, né? 2022, mais 4 anos seria 2026, então seria 30. Então quem tem hoje 20 anos, só para vocês entenderem, quem já alcançou a maioridade, vai lá, né? Apesar de ser uma palavra feia, maioridade, né? Quem completou seus 21 anos, vai, que é a maioridade civil, não conheceu outro governo. Conheceu ali o intervalo de Fred, mas lembrem-se que Fred foi indicação do ex-prefeito e que a turma que governou com Fred foi a mesma do ex-prefeito, né? Ele manteve a mesma turma trabalhando. Então vejam, seriam basicamente 30 anos de poder. Para vocês verem que quando eu digo que há um projeto criminoso de manutenção do poder, impedimento de alternância ou de eternização do poder, é comprovado apenas por dados históricos, né? Deixa eu ler aqui um comentário que estão me fazendo para eu fechar a live. Mais tarde temos o Café com Política. Isso aqui não é Café com Política, tá bom? Panelas pode muito mais, sim, mas as pessoas precisam se conscientizar. Quem está dizendo isso é a Genicleide Jane, tá bom? As pessoas precisam se conscientizar que ela precisa de sociedade, tem que ir para outro povo, precisa acordar, não ter medo de falar e cobrar essa tal de prefeita aí que não serve para nada. Você, doutor Pierre, está fazendo pelo povo mais do que tá há 30 anos dentro da prefeitura. Fico feliz em saber que você está mostrando e falando sobre algo que ninguém tinha coragem. Obrigado, Janicleide, e obrigado pelas palavras e obrigado também por estar nessa luta, que eu acredito que você esteja, pelas suas palavras aqui, que é uma luta cidadã de conscientização, né? Apesar das perseguições, apesar de tudo, nós vamos manter essa linha até a mudança. Mas é preciso que se diga, Alice Drake está dizendo, tem gente que nunca ouviu outra forma de governo. Não, de modo nenhum, Alice. Tanto é que hoje, quando nós apresentamos os fatos, às vezes com vídeo, tem áudio aí do ex-prefeito mandando o André apagar uma coisa que ele colocou, simplesmente porque ele elogiou João Campos. Ele não está fazendo torcida política, não estava dizendo o número de candidatos, dizendo que ia votar nele, nada. Ele simplesmente compartilhou um vídeo em que João Campos ensinava ou falava sobre o auxílio emergencial, né, mostrando como conseguir o auxílio emergencial. E o ex-prefeito mandou um áudio ali dizendo, apaga essa merda logo ligeiro, senão a gente não dá certo junto. Se você não apagar, ou melhor, você não apagou, então pegue seu caminho. Ou seja, coisas... E nem prefeito ele é. Isso é bom salientar sempre. Nem prefeito. Então esse tipo de arbitrariedade não cabe mais no mundo moderno. Se é que nós estamos nele. Porque às vezes eu tenho a impressão, e eu digo isso porque eu ando com pessoas da oposição e da situação, e eu vejo que o caldo cultural das duas são iguais. As pessoas não entendem. Tem gente que me chama de político porque eu disse que sou pré-candidato. Há uma diferença grande entre você ser um profissional, como eu sou, advogado, professor de filosofia, e você entrar na política, como Josias disse na live dele ontem, para tentar mudá-la de dentro. E uma diferença de você ser político, viver da política, né? Que eu acredito que não seja profissão de ninguém. Por isso que eu acho que um dos primeiros projetos de um vereador que tenha de verdade, verdadeiro compromisso com a população é pleitear a redução do salário dos vereadores. Ser vereador não é profissão. Profissão é ser professor, dona de casa, empregada doméstica.
médico, dentista, psicólogo, enfermeiro, gari. Isso é profissão, né? Isso é profissão. Político não é profissão. O ex-prefeito disse na rádio, na sua última participação, que a classe política, que classe política? Como se fosse alguma classe trabalhista, trabalhadora, não é. Claro que político trabalha, inclusive a nossa Constituição tem 106 emendas agora, uma Constituição de 250 artigos, ou seja, eles trabalharam muito, mas para quem? Se você for no Congresso agora, o pau está quebrando lá, o cacete está quebrando. Eles trabalham muito, vão até de madrugada, discutindo, negociando. E não é para o povo. Trabalham muito, mas não para o povo. Então, a primeira coisa que se tem que falar, repetir, até que a população entenda, é que não se trata de política partidária quando eu peço mudança. Eu não estou falando de mudança para mudar. Porque se for para mudar de prefeito e mantiver os mesmos vícios, a sociedade é que não mudou. A sociedade precisa para mudar, para refletir ou reverberar a sua mudança no seu político. Ou seja, o político é a imagem do seu povo. Né? Qual é a imagem do nosso povo agora? Laranja, banana e salada mista. Vamos lá, laranja. Algo que se utiliza ou alguém que se utiliza para burlar a lei. Banana, alguém sem postura, alguém que não tem firmeza, alguém, o que é um banana, né? Alguém, um bobão. Laranja, banana e salada mista é a mistura dos dois, o ilícito e o bobão. E isso foi dito por uma autoridade pública municipal, a maior delas. Pode me chamar de laranja, banana, salada mista. Eu não quero saber. Então vejam que enquanto há uma discussão que busca direitos garantidos, há uma discussão do outro lado que diz, toma outra lapada. Ai papai, é caga-pau. É lapada de novo. E de outro lado, bicudo. Por que isso? Né? Haverá as eleições, haverão, né? Porque são prefeito e vereador. Haverão eleições agora, no final desse ano, daqui para o final do ano, porque tem que ter o período de transição também. Eu imaginei que seria dessa forma. Mas tem gente que já vem conversar comigo, já sugerindo compra ou venda de votos. Teve uma senhora que me disse na minha cara, eu não voto em vereador se ele não... A Alita, inclusive, estava presente. Eu não voto em ninguém, em vereador nenhum, né? Se ele não me pagar para votar nele. Eu respondi para ela que o voto dela eu não teria, porque eu jamais compraria isso. Porque é o seguinte, é preciso vocês entenderem que o eleito ele não tem que ganhar. Quem tem que ganhar com a eleição é o povo. Quem tem que ganhar a eleição é a população que se sente representada por aquilo. Se um Denival te representa, é porque você parece com um Denival. Porque você aceita que aquilo ali te represente, aquela figura, né? Se você reelege ou elege um Joelmo, que mal aparece, um Ezequias, é porque aquilo ali parece contigo. Teu nível intelectual é aquele, as propostas que você tem é aquela, os direitos que você tem é aquele. Curiosamente, quando conversava com outro cidadão que falava justamente de compra de voto, e eu nunca tento fazer a pessoa mudar de ideia, porque eu acredito que depois dos 40, 50 anos, se você ainda tem essa noção, é porque você não anda prestando atenção nas mudanças dos tempos, né? O Confúcio é que dizia que
ler sem pensar é inútil. E pensar sem ler, idem. Não, ele dizia, me lembro. Ler sem pensar é inútil. Pensar sem ler é perigoso. Ou seja, é aquela opinião vazia, né, que se dá da boca para fora e tal. Então, basicamente é isso. A reflexão do artigo de hoje é esse. E essa mudança, ela tem que partir daquele pressuposto de que quem tem que ganhar a eleição é o povo quando o eleito lhe representa. Ele representará de fato. Viu? E não o contrário, né? Tem gente que está votando para ajudar o amigo. Tem gente que está votando, sei lá para quê. Então, enfim, minha gente. É isso. Bem, vamos fazer o seguinte. Vamos nos encontrar mais tarde no Café com Política para a gente conversar mais sobre o assunto. Então é isso, minha gente. Essa foi a leitura do artigo de hoje. Muito obrigado a todos pela participação. Fiquem com Deus. Lutem e lutem novamente até que finalmente cordeiros se transformem em leões. Avante, avante e avante sempre.